Olá, sejam bem-vindos ao Protagonistas Cast. Eu sou a Sheila Lanza e essa é a Dani Belli, minha sócia. Esse episódio é patrocinado pelo Aluguel de Sala São Paulo, transformando eventos em experiências memoráveis. Se você está buscando um lugar para o seu evento aqui em São Paulo, eles têm 2 unidades com mais de 80 salas e 8 auditórios. Tenho certeza que uma delas vai caber especialmente aí para o seu evento. É só ir no link da descrição desse vídeo, tá bom? E a gente tem uma entrevistada aqui hoje que vai falar, ela é uma fofa, mas ela fala de um assunto, gente, que normalmente a gente foge, mas como empresária não dá para fugir, a gente tem que encarar, porque essa é a realidade, né? É a Giliane, ela trabalha com consultoria tributária, contabilidade, né? Agora, nesse mês a gente tá aí às voltas com o Leão, né, Gi? Exato. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Bom, realmente agora, né, maio a gente ainda tá correndo aí um pouquinho do Leão, mas acho que o assunto ele é técnico, mas se você levar de uma forma bem planejada, com um bom profissional, fica bem tranquilo, né? Tudo dá é pra possível. passar, né? Dá pra descer, né? Dá pra ir, sim. Eu atuo nessa área, né, já há bastante tempo, então toda a minha formação foi sempre nessa parte tributária. Sou contadora de formação, mas me especializei a fundo no tributário, eu fui desde o zero ali, desde a parte que a gente fala da emissãozinha da nota, até fazer, né, toda a parte de consultoria, planejamento, entender um pouco do direito tributário, porque a gente tá no Brasil, né? E o Brasil não é para amadores, então... Não. A gente hoje tem o sistema tributário mais complexo do mundo e a gente fala assim, parece, nossa, besteira. Não, é real. E é o sistema mais inteligente. Então, além de ter muitos impostos, é um sistema inteligente, mas tudo é possível quando você tem um bom planejamento e um bom acompanhamento, né? A gente tá falando que nem imposto de renda. Tudo bem, é uma renda, é uma carga tributária alta, né, no nosso país. Porém, se você olhar, analisar todo o seu patrimônio, existem outras saídas para que você não fique presa, né, a pagar imposto de renda super alto todo ano. O problema é esperar. A gente tá agora aí no final da entrega, e aí agora que você vai entregar o anual, todo mundo vai lá e vê, nossa, vou ter que pagar a maior bala de imposto de renda. Então, fazer um planejamento, às vezes alocar... Hoje a gente tem muito no mercado holding, né? Tá um pouco popularizado, mas acho que uma boa ferramenta, se bem estruturada, né? Então, muitas vezes a pessoa tem vários imóveis, patrimônio, ela pode ter um ganho gigantesco de mais de 50% ali na tributação, se sentar, olhar, fazer um estudo, e aí você sai do imposto de renda, coloca tudo numa pessoa jurídica e tem um ganho. Então, a ideia não é evasão fiscal, né? Tem que separar. Todo mundo, o que eu mais ouço dos clientes, mas eu não quero pagar imposto. Gente, eu também não. Querer ninguém quer, né? Eu acho que o ponto principal também é porque o não querer é porque a gente não tem a contrapartida do governo, né? Então, é aquela coisa que fica muito pesada. Você paga e não tem a contrapartida. Mas o seu trabalho é justamente não é simplesmente o não pagar não dá, né, gente? Não dá. Se você tem receita, tem que pagar. Mas de que forma também que você organiza ali, né, as suas receitas, se você usa um papel de uma holding, se você abre mais de uma empresa, né, talvez dividindo as atividades, porque às vezes uma atividade ela é mais tributada do que a outra, tal. Então você traz justamente essa inteligência, né, que vamos falar que não é a evasão, né, é a inteligência fiscal ali de entender qual que é o melhor regime, qual que é o melhor modelo para aquela empresária ou para aquela pessoa física, certo? É que os nomes, né, a gente fala, por exemplo, essa inteligência nada mais é que planejamento tributário. Planejamento tributário é um nome super lindo, super, nossa, deve ser muito complexo. Não é fácil, mas tendo um bom profissional, é super possível. Então, assim, claro que não é simples eu tenho clientes de comércio, por exemplo, eu tenho óticas, né? E eles são doutrinados a vender óculos. Nenhum empresário, ele é doutrinado a olhar para essa parte que a gente acha tão burocrática. E ele não tem que ser. Realmente, né? Quando a gente aloca os papéis certos para as pessoas certas, tudo fica otimizado. Então, quando você tem um contador que é consultivo, que entende de planejamento tributário, você não precisa se preocupar com isso. Que traduz para você, né? Porque a questão maior, acho que é essa. A complexidade é tanta, né? E tantas siglas e tudo mais,
que tem que traduzir, gente, Sim. pro empresário, né? E às vezes tem contador que Não que não faz essa ponte, né? Vamos dizer assim, né? Hoje mesmo eu tive um caso de uma agenda com um cliente que ele tem uma empresa que ele iniciou pequena, né? Foi crescendo, em um ano ela cresceu consideravelmente. E aí ele já tava desesperado, ele falando, nossa, mas eu tô pagando muito imposto, mas me falaram isso. E aí vê 20 vídeos no Instagram. E então, assim, aí eu falei, olha, vamos pra uma agenda, peguei os números dele, coloquei em planilhas, fui conversar com ele, falei, olha, pra ser claro pra você, se você fizer uma compra, por exemplo, deste estado para vender neste estado, você talvez paga mais imposto, mas a sua margem ela vai melhorar. Então, aqui, ó, é o lucro. Já mudou total. Então, não é sobre só a carga tributária. Quando ele viu lá o númerozinho, ele falou, entendi, eu tenho uma margem de negociação melhor. Então, é você usar, quando você tem informação, você usa ela a seu favor. Então, ele consegue agora ter negociações melhores, né? Ele falou, vamos mudar o regime da empresa, porque eu ouvi falar que eu tenho que mudar. Eu falei, não, calma. Não é que você tem que mudar. No seu cenário, faz sentido a gente mudar em tanto tempo. Então, enquanto isso, utilize dos melhores preços desses fornecedores que estão nesses lugares. Então, pra ele falou, nossa, Gi, se eu soubesse que era tão mais simples. Eu falei, não, sim, é simples. Pode tem uma ser, coisa... né? Pode Pode ser. ser simples. Pode ser. E tem uma coisa que as pessoas não ligam, que é assim, o contador, quando ele está dentro do operacional, de entender como funciona a operação, da onde compra, pra onde... você consegue oferecer uma Exato. análise, um planejamento muito melhor, muito mais próximo do que quem só está olhando pela planilha, né? Isso. E assim, eu, quando comecei nesse mercado, né? Bom, é um mercado de muitos anos, né? A gente sempre ouvia lá o contador do meu pai, o contador do meu avô, né? Imagina. Você já imaginava o senhorzinho com um livrinho embaixo do braço, É, com aquela bolsinha de couro pendurada. Gente, meu marido me zoa, Dani. Ele fala assim: sempre quando tem filme, né? Não aparece, sempre tem um contador lá que normalmente o contador do filme É o esse daí, senhorzinho, meu é o carequinha. chato, né? Sim. Então criou também Um estereótipo. Um estereótipo. É. E até mesmo para entrar no mercado, para mim, eu tive que entender isso, né? Tanto para as pessoas que criaram todo esse relacionamento com esse contador antigo, mas com as pessoas agora que vendem produtos na internet. E Que é outra pegada. Que é outra coisa. Tem uma agilidade diferente das Exato, informações. Né? Totalmente diferente. Então, a gente... E assim, como é uma profissão de muito tempo, antigamente a gente fala assim, o contador, ele ganhava cliente, o cliente tropeçava na sua porta. Porque ele precisava de ter um contador. Ele passava, tem um escritório ali, meu amigo falou, meu pai falou, vou lá. Era assim. E aí, esse serviço, ele se tornou muito padrão, né? Quando eu entrei nesse mercado, eu vi que não era mais dessa forma. Então, a gente tinha que trazer um diferencial. Sim. E aí, o diferencial que o escritório, né, que eu trouxe pro escritório que a gente atua, é exatamente assim, trazer de forma clara as coisas, ser consultivo, não entregar o básico, olha, você tem que pagar tanto, não. Você pode pagar tanto, mas se a gente trabalhar aqui nesse formato, você vai pagar menos, né? Qual o seu plano para X tempo? Sentar com o cliente e entender o negócio do cliente. Hoje, eu posso dizer assim, que aí é muito mais, acho que um pouco sobre o meu perfil também, de pessoa, de formação. Eu sempre fui uma pessoa que eu achava que tudo tinha que ser excelente, né? E aí eu já era um grande cobrança em mim. E eu falei, não, tem que fazer isso muito bem. Só que aí eu cheguei num ponto, né, escritório, você tem N clientes. Não, assim, não dá pra eu ser amiga de todos eles. Não dá. Não dá tempo. Não dá tempo. Senão você não vai gerenciar a sua empresa também. Exato. Mas o que eu faço, o que eu sempre faço, quando um cliente vem, eu entendo o negócio dele, desenho essa estrutura pra ele e passo pra dentro do escritório. Porque eu sei como aquele cliente funciona. Tem clientes que, assim, eu posso dizer que a maioria dos meus clientes, eu sei comportamentos, eu sei o que eles querem, entende? Eu tenho nesse case, que aí eu falo que é ser humano mais, né? Porque é uma profissão muito técnica. Mas a gente tem que ter humanidade. Eu tinha uma cliente que ela tava um dia muito estressada, porque ela tinha um monte de nota para emitir, e ela faz isso lá dentro do negócio dela. E aí ela é uma mulher, na maioria das vezes a gente tem mulheres ali que sempre ficam no administrativo, mesmo quando o negócio é de casal, enfim, acontece muito. E aí eu percebi que o que estava desgastando ela era essa demanda. E aí eu chamei, ela falou de outra coisa, foi super ríspida, eu falei, olha, o que você acha da gente pegar essas notas que você tem e a gente fazer aqui dentro pra você?
né? A gente pega esse ponto e a gente faz pra te desafogar. Nossa, que maravilha. Era tudo que ela tirou queria ouvir. a farpa do pé, né? Tipo... Exato. E aí depois a gente conversando, eu entendi que ela era uma mãe, que o filho dela tava doente, que ela tinha que cuidar do negócio, que ela tinha problema com o fornecedor, precisava da nota pra receber valores. Então... É uma contabilidade humanizada. Sim. E a gente fala mesmo que a gente tem um atendimento humanizado. Porque... você entender a operação, entender o perfil do cliente, faz toda a diferença no atendimento que eu vou entregar para esse cliente. Sim. Então, eu sempre faço essa prévia exatamente por isso. Assim como a gente entende clientes que eles não... Eu tenho uma cliente que ela trabalha com estúdios de yoga. E aí eu falo assim, me manda um login do Gov. Todo mundo odeia o Gov no Brasil, gente. Não é só ela. Não, e quando você tenta fazer a biometria, você fica lá e o negócio não enxerga. Aí ela fala assim, Gi, eu vendo yoga. Você acha que eu quero pegar o celular pra fazer login no Gov? Então não adianta. Eu tive que entender o perfil dela, o negócio dela, pra alocar dentro da empresa. Então, eu acho que falando até de modelo de negócio, não só do técnico, acho que o ponto hoje do escritório é vender uma parceria mesmo, né? Para poder entregar o melhor. Então, assim, eu entendi Giliane como pessoa que eu não vou entregar o perfeito ou excelente, porque ninguém, até porque o que é perfeito para mim não é pro outro, né? Mas se eu entendo, quanto mais informação eu tenho do negócio daquele cliente, mais diferenciado é o serviço que eu vou entregar para ele. Pode até não ser perfeito, mas se você entrega tudo que o cliente quer e ainda paga menos, você já tá na frente de milhares, né? Então... Exato. Que é o diferencial do seu negócio. Sim. Então, a gente fala que o diferencial é isso, né? Por exemplo, ser parceiro do cliente, ter um atendimento humanizado, né? Entender realmente ali no que eu posso agregar para esse cliente. Então, eu não vendo hoje o que eu quero vender para o cliente. Eu vendo o que ele precisa. Né? A gente tem casos de cliente, né? Eu falei, que vem e fala, não quero pagar imposto. Eu falo, olha, eu não vendo evasão fiscal. Aí ele, tá, mas o que eu posso fazer? Vou abrir um monte de empresa. Eu falei, não, calma. Às vezes abrir um monte de empresa é pior ainda. Vai ter outros gastos. Exato. Eu falo, calma, né? Não vamos por esse caminho, vamos por outro caminho, vamos alocar a folha numa tributação menor, já que você tem muito funcionário. Porque as pessoas falam muito de contabilidade, impostos. Mas a contabilidade, ela é composta por várias áreas ali. Então, a gente tem também muito essa parte de relação com o empregado, folha de pagamento. Então, são pessoas que querem ligar lá no escritório e falar, ai, não, me descontaram uma falta errada. Imagina. E aí, no fim do mês, a pessoa esperou aquele salário. Pode parecer pra mim que tem, sei lá, quantas folhas, né? Ou a pessoa do DP, poucas folhas. Não, mas é o salário daquela pessoa. Sim. Então, eu acho que a partir do momento que o nosso negócio trabalha nesse formato, né? O funcionário do meu cliente também tá feliz. Então, vai além, né? Vai além ali do técnico, do que a gente só pega, de ficar explicando, de falar tem que pagar, não tem que pagar. Eu acho que é mais que isso. Com certeza. E é muito mais próximo ali do cliente. E aí, você atua, então, nas duas frentes. Olhando para a empresa e toda essa estrutura e também a pessoa física. Ela tem lá investimentos, Sim. tem imóveis. Você também ajuda ela a construir... a holding, o grupo dela, se ela precisar Sim. abrir mais empresas. Nesse sentido de holding, até o que eu vejo, né, de mercado, quando eu comecei a estudar, porque eu tive que entender o mercado também, entender esse perfil de cliente, e muitas das pessoas procuram a blindagem. Não existe blindagem, né, é muito até leviano, porque... Tudo é possível, né? Não tem como. A gente tem um processual que pode levar anos e essa pessoa às vezes tem uma dívida, mas é possível que ela tenha que responder por isso. Mas você tem as coisas organizadas e de forma estratégica, né? Então, eu tenho clientes, pessoas físicas, que sim, você tem um patrimônio relevante, né? Você não vai gastar com inventário. Quando você aloca, por exemplo, os seus bens numa holding, faz um plano de sucessão, você não tem custo de inventário. Hoje, o custo de inventário no Brasil...
ele leva quase 20% do patrimônio. Sim, gente, é absurdo. E vai aumentar, né? Vai aumentar. Vai aumentar. Então, Vai é importante aumentar. fazer esse tipo de planejamento. Exato. E aí a gente senta, faz uma sessão. Quantas pessoas tem nessa família? Quem vai ficar com o quê? Qual a responsabilidade? Aí às vezes tem pessoas que falam assim, ai, mas eu tenho um filho que ele não é muito dos negócios, eu não acho que ele vai administrar bem. Tudo bem, ele não vai, tá, mas qual é a condição então para que ele receba essa cota da empresa? Então é um processo que ele demanda, né? Não é de cara. Então, assim, até um alerta. Viu lá vídeo? Ai, abre uma holding que você não paga imposto. Gente, não já cai acho nessa. que amanhã já resolve, né? Não cai nessa, porque não é assim, né? Muitas vezes já recebi casos de pessoas que pagaram e abriram uma empresa que não fecha nada com nada. Então, infelizmente, acontece. Hoje em dia, a gente tem de tudo. É um processo que ele tem que ser bem estruturado, mas sim, ele é pra vida. Ele é pra garantia da sucessão do seu patrimônio, né? Não só pensando, porque tem gente também que fala assim, não quero saber, quando eu morrer vocês que se virem. A gente tem também esses casos. Mas ela traz benefícios em vida, né? Quando você tem locações, por exemplo, hoje paga 27,5% de IR. Se você tem uma holding, uma empresa, você paga 11% a 14%. Então, uma diferença, né? Gigantesco, né? Se a pessoa tem bastante, antigamente tinha muito, né? O pessoal que tinha aquelas casinhas de aluguel, um monte, né? Sim. Às vezes tem um prédio comercial, gente, E ainda assim, hoje ainda mais, o pessoal tem muito comprado imóvel na planta, aí vou investir e vou alugar. Sim. Sim. Aí vamos agora... Aí vai fazer a declaração, tá uma surpresa, porque não vai pagando no mês a mês, né? Ai, não sabe nem o que é carnê-leão, entendeu? E tem gente aqui que não sabe o que é carnê-leão. Carnê-leão é a retenção do imposto mensalmente, tá? E que vai ser declarado seu imposto de renda. Um ponto importante, carnê-leão, que eu tenho visto, hoje a gente vê muitas propagandas da isenção de IR a R$5.000. A isenção de IR até não sei quantos R$1.000. Esse IR, ele será isento na tabela progressiva do mês. Então, mensalmente, essa pessoa vai receber mais. Quando ela faz a declaração do ano, a alíquota é a mesma. Tudo que ela não pagou durante o ano, ela vai pagar no fim do ano. Então, eu já tenho tido casos assim, porque a gente tem 2 anos seguidos de redução na tabela do imposto de renda, na fonte, né, que vem retendo ali do salário das pessoas. E principalmente quem é pensionista e trabalha, porque o INSS reduz a tabela, a empresa reduz a tabela. Quando soma as rendas, essas pessoas estão pagando... Vai pagar absurdo. Absurdo. E casos assim, que a pessoa eu mando, olha, vai dar tanto a pagar. Não, como assim? É impossível. A pessoa o queixinho tremendo. Parcela em quantas? É sempre o que eu ouço. Parcela em quantas? Mas aí, parcela em 8 vezes, às vezes é R$10.000. E outra que tem juros na parcela, não é simplesmente... Porque isso é uma coisa que, gente, muita gente cai, né? Sim. Vou parcelar imposto de renda em 8. Beleza, Tem só atualização saber que da tem Selic. parcela, a Selic tá bonita, Tá a Selic alta, né? tá lá nos 14%. Eu me então faz lasquei favor. esse ano por causa disso. Me lasquei. Mas e é porque... Eu te avisei tarde, né? Ela me amor? avisou Eu tarde. falei, parcelou, você sabe. Aí eu Foi falei, tarde. nem vi. Só parcelei, deu 8 cotas, botei lá as cotas. Tinha uma grana pra pagar. Mas eu falei, tem muita sim, gente que se lasca nisso aí, né? E assim, são coisas que é mínimo, mas é porque a gente realmente é informação, você precisa buscar. Então, por mais que eu falo que o maior inimigo do contador na época do imposto de renda é o tio, o cunhado, entendeu? O vizinho, o amigo do meu amigo que faz meu imposto de renda. Sim. Meu irmão sempre fala pra mim, mas Xê, você tem que fazer umas coisas. Ele fala, eu faço o que dá. Exato. Que eu faço do meu irmão, né? Então ele fala. Sim, mas você tem ali dentro do e você tem a profissão que você tem a expertise. O problema é que hoje a gente tem pessoas... Mas os tios e os primos lá, sei lá o que fazem, né, gente? Exato, tem gente que não tem. Não tem noção, né? Isso, e aí você vai lá e fala, mas eu sempre fiz com o fulano, nunca deu problema. Aí, naquele ano, você alugou uma casa, você comprou um imóvel, você recebeu uma herança. Entendeu? Aí você vai parar na malha fina. Aí você vai atrás do contador. pra resolver o BO, né? Que aí é quando a água bateu, né? Aí... Isso, então assim, eu concordo que, né, pode parecer, às vezes é uma questão financeira, mas assim, gente, imposto de renda não é nada de caríssimo, né? E às vezes não vale o risco, né? Eu tenho casos de pessoas que ficou com mais de R$5.000 em retenção
presa na malha fina por conta de declaração errada e pagou R$100 pro cara fazer. Então você perdeu R$4.900. Porque você não quis pagar, sei lá, R$150, R$200 por um contador. Para um especialista, né? Então, isso também é importante. Ou então, consulta. Viu que tem uma coisa muito diferente. Olha, esse ano eu recebi um valor. Consulta o profissional antes, sabe? Né? Pra você ficar direcionado. Eu acho que são 4 anos ali que a gente estuda. Então, não tem como dizer que é igual o vídeo do YouTube dos 15 minutos. Não dá. Não dá, entendeu? É importante dar esse alerta, porque acontece muito e é real, e não precisa. Pode ter problema. Realmente, por conta de R$150, você tem um problema aí. Sim, exato. E aí, exato o que a gente, né, tem falado. O sistema do Brasil é tudo isso, bem tranquilo. Gostosinho. E vamos falar de reforma? E a gente não sente saudade nenhuma, né, Che? A gente não sente saudade nenhuma. Hoje em dia o que é legal é que a gente ri, né? Obrigado! Vai ter reforma. Não vou precisar ler, traduzir, Não, nem parametrizar, nada. Nossa. Então, Mas você conta falou aí. parametrizar, super importante. Meu Deus. Gente, a reforma tributária, tem muita gente que tá jogando pra baixo do tapete. Principalmente pequenos e médios empresários. Isso não é pra mim. Então, gente, Isso é muito pra É você. pra todo mundo. É pra gente que compra. sim. Porque a reforma, ela é do consumo. Então, é pra todos. Mas, de fato, pra quem está ali na cadeia, o Simples Nacional não vai ter impacto, é o que eu mais ouço, tá? Ai, não vai ter impacto pro Simples. Vai. Então, da onde será que surgem essas... As pessoas acreditam, será? Eu acho, assim... Eu acho que deve ser, Ou sei é lá... desinformação É desinformação. Eu acho que é vídeo... Às vezes, vídeo de rede social, que É quer... aquela pessoa que não tem a menor ideia do que tá falando e fala um monte de groselha. Quer trazer uma isca, porque assim, por exemplo, o Simples, até uma informação, ele vai poder optar Uhum. se ele vai gerar crédito ou não. Não vamos entrar no mérito, senão a gente vai ficar aqui horas, né? Que tá todo mundo tentando entender o negócio, mas o sistema vai mudar de ponta a ponta. E as empresas, elas vão ter um sistema de débito e crédito, que inclusive vai ser pago depois do pagamento do imposto. Então, isso vai impactar o sistema das empresas, pode ser o pequenininho. O fluxo de caixa, porque como que você vai ter que contar o que você comprou para o que você vai pagar, quando que você vai ter a compensação, né? A gente tem sistemas de pagamento que eles não sabem ainda como vai fazer. Nossa. E o Simples, ele vai ter que optar. Por quê? As empresas grandes, se elas comprarem num Simples que não gera crédito, o custo dela é maior, sai mais caro. Então, pode ser que o Simples, que não opte em gerar crédito, perca contratos. Vários, né? Porque as empresas grandes não vão querer. Não vai querer. Porque muitas empresas vão acabar se movimentando. E aí elas, eu gero crédito, ele não. O preço ali, seu e dele é quase igual. O dele eu ainda ganho, que eu não vou ter tanto imposto para pagar, tchau. É isso. Então, assim, é importante e já começa no ano que vem um pouco da transição, né? E a gente já tá em abril. Abril não, maio, né? A gente já tá em maio. Então, como a gente já tá em maio, gente, precisa pelo menos ter uma ideia básica, né? O empresário. Olha, o que é? Chamar o seu contador, de preferência... O que vai me afetar diretamente, né? O que vai me afetar? E eu acho assim, eu falo aqui até como classe, né? Os profissionais contábeis também. Porque... Se prepararem. Se prepararem, né? Se você, às vezes, no seu escritório não tem essa estrutura, busque um parceiro que está entendendo disso para trabalhar para o seu cliente. Acho que vale o alerta para todos, né? Sim. E vai ter pano para manga. E tem muitos detalhes que ainda vão sair com o tempo também, né? Sim. A gente sabe muito bem como Tem muita coisa que muda, né? Porque remendo do remendo. Porque a gente nem tem inviabiliza, carga. e eles mudam, enfim. Não tem a carga ainda efetiva. A gente tem uma limitação, que é os 28%, mas não tá claro ainda a alíquota. Porque, na verdade, o Brasil não sabe exatamente qual a carga tributária geral. Porque na verdade, aqui não tem teto, né? Não. Não tem teto. Sim. Nunca teve e não vai ser agora que vai ter, né? Vamos falar a verdade. Exato. Mas aí, o ponto é que a gente tem que gerar um incômodo, mas não pode gerar um desespero. Porque a reforma, ela veio para ajudar, sim, na sua forma real, né? Se as pessoas ficarem desesperadas, os preços aumentarem, a gente tem que pensar, saindo da minha caixa de contador, entrando numa caixa econômica mesmo. A gente tem impacto no consumo, economia, inflação.
Sim. É automático. Então, as empresas também precisam se conscientizar do básico, não se desesperar, não sair aumentando o preço. Porque se você aumenta o preço, oferta, demanda... Começa a virar uma bola de neve. Uma bola de neve. É. Então, é importante ter o básico, sem desespero, mas ir se organizando. Para que a reforma funcione para todo mundo. Né? E que para o consumidor, que é o mais importante, consiga colher o fruto positivo disso tudo. Eu acho que isso é o mais importante de todo esse contexto. Enquanto isso, a gente vai trabalhando no bastidor, vai estudando. Tem algum mirando. setor que realmente vai reduzir, que já se sabe? Então, quem tem educação tem incentivo, saúde vai ter incentivo, existem uma gama de anexos que trazem vários tipos de serviço, que vão ter cerca de 60% de redução na carga. Né? Então, focaram muito na saúde, educação tem uma parte, né, que tá ali de alimentos, de cesta básica. Então, tem bastante coisa, sim, que vai entrar, medicamentos, né? Acho que tem alguns itens. Mas, por exemplo, educação, ele trata lá a graduação. Ah, mas hoje a gente tá num país que tem muito treinamento, né? E curso de extensão, que forma as pessoas, porque ninguém mais só quer fazer faculdade. Então, assim, eu acho que esses pontos vai ter umas discussões ainda. Sim. Né? E vale, sim, de ficar um alerta, até para você buscar, porque o problema o problema do Brasil para o governo e positivo para nós, contadores, advogados, é que, como o sistema é dessa forma, a gente está sempre ali buscando reduções dentro da lei, debatendo com eles. Então, vão existir também oportunidades, né? Muitas oportunidades. Com certeza. Quem tiver preparado. Exato. Quem não se preparar vai sofrer. É, porque é aquilo, né? Quando tem a crise, sempre tem oportunidade. Sempre. Né? Então, tem que se preparar para você ter a oportunidade em cima dessa crise. Com certeza. Não esperar para Se você... antecipar, né? Exato, se antecipar. E é assim, gente. Eu quero antecipar, eu preciso formar uma equipe gigantesca aqui. Não. Faz uma consulta. Faz uma consulta com um contador, pega a sua empresa, pede para ter uma análise, né? Ou então, com um contador que oferte... Nós ofertamos a consultoria, né? Para o pré e pós-reforma, dentro do que a gente já tem de informação. Então, busque pelo menos uma consulta pontual para o seu negócio e leva lá para o seu contador. Olha, eu tive essa consulta, eu queria, né, entender, porque a gente está se preparando. Eu acho que alguma movimentação é necessária. Às vezes isso é interessante que você falou, né? Também é como pegar uma segunda opinião de um médico, né? Exato. Você tem o seu contador, mas também pega uma segunda opinião lá de outro contador Sim. até para poder entender melhor. Às vezes, né? Confrontar no bom sentido de crescer ali, de ver alguma oportunidade, né? Sim. Um vê, o outro não vê. Que acontece também, né? A gente está caminhando para o final. O assunto é, né, incrível, tem muitas, né, ainda muitos desdobramentos, né? Sim. Mas estamos caminhando para o final. Sheila Lanza, aquela pergunta do $1 milhão. $1 milhão. Nossa, eu quero acertar. Quando é que você sentiu aí na sua vida que você deixou de ser espectadora e passou a ser protagonista? Eu acho que quando eu entendi que eu não podia esperar reconhecimento das pessoas. Eu acho que eu sempre trabalhei muito, queria, né, excelência, e eu sempre buscava que alguém reconhecesse isso. Então, quando eu trabalhava no mercado privado, se eu fosse promovida é porque realmente eu entreguei. Se eu tivesse um bom feedback é porque eu fiz o certo. E aí eu entendi que eu tinha já toda uma bagagem, eu já tinha estudado, eu já tinha visto que era além do técnico, era ser humano, comportamental. E aí eu falei, não, eu não preciso que ninguém reconheça isso. Eu vou encaixotar tudo isso e vou vender para quem precisa disso. Para quem está disposto, né, a pagar por isso. E foi muito bom, que foi logo que eu comecei a empreender, porque eu vi que existiam, sim, pessoas que queriam pagar por isso. Sim. Então, eu não precisava que eles reconhecessem outra pessoa. Eu sabia que eu tinha tudo aquilo, eu tenho isso aqui, eu posso ofertar para você, você quer? E você se apropriou disso, Eu né? me apropriei disso. Então, eu sempre lembro de uma cena do filme... uma cena da palestra da Mônica Martelli que eu fui. E ela falou que ela buscava oportunidades. Eu acho que esse dia foi um dos dias que me deu um start. E ela falou que ela buscava oportunidade na TV, não achava. Então, ela pegou um texto, um banquinho, Um caixotinho. subiu numa praça e começou a falar. Então, eu acho que foi isso que eu fiz. Eu peguei tudo que eu tinha, peguei o meu caixotinho e fui falar para as pessoas. E quando eu vi, eu tinha uma plateia. Então, acho que aí eu saí dessa plateia e
me tornei protagonista. Que legal. legal. E ainda curti. combinou com o Ainda nosso- combinou com o protagonista. Saiu da plateia e virou protagonista. Eu amei. Foi demais, Querida, deixa querida. seu arroba. Ah, gente. Meu arroba é @GLDConte, com temudo, né, no Instagram. Lá a gente tá sempre atualizando, trazendo esses pitacos aí para os empresários ficarem preparados e buscar ali o melhor para a empresa deles, crescimento. Maravilha. Foi um prazer, Foi muito viu? bom. E Obrigada. você que estava aí com a gente, obrigada por assistir. Siga o nosso podcast, né, Dani? Sim, Começa a siga, seguir, ativa o Ative sininho o aí. sininho pra não perder, porque só tem conteúdo incrível. É isso. Obrigada. Beijo.